Ela tem uma grande área de impressão, é rápida e também usa inteligência artificial. Mas, ao contrário de alguns outros modelos de impressoras 3D mais atuais, que também têm esses recursos, o valor dela não é tão exorbitante assim. Eu tô falando da impressora 3D Creality K1 Max, que é muito parecida, inclusive, com a irmãzinha menor dela, que já passou aqui pelo canal também. Aliás, eu até peço desculpas se essa análise ficar super parecida com a análise da impressora 3D K1, mas, como eu já falei, esses dois modelos de impressoras 3D são muito parecidos, como você vai ver daqui a pouco. E eu também já quero agradecer demais, mais uma vez, a confiança da Creality por ter enviado essa impressora 3D aqui para o canal para que eu pudesse dar minha opinião a respeito dela. É muito legal e gratificante ver o reconhecimento das marcas aqui com o 3D Geek Show. E como de costume, a gente fez uma live lá no Instagram abrindo a caixa dessa impressora 3D e fazendo toda a montagem e os primeiros passos até a primeira impressão dela. A live completa tá disponível no perfil do 3D Geek Show lá no Instagram para quem quiser dar uma olhada. Confere lá porque tá bem legal, hein? Seguindo os mesmos passos da impressora 3D K1, a K1 Max possui uma estrutura construída com peças de liga de alumínio, o que garante uma rigidez e uma estabilidade muito boa ao imprimir, principalmente em velocidades mais altas, como você vai ver daqui a pouco. Uma diferença em relação à impressora 3D K1 está na parte superior, enquanto que na K1 a gente encontra uma tampa de acrílico, na K1 Max a gente já encontra uma tampa feita de vidro. E claro que isso dá um aspecto bem mais premium e profissional para a impressora 3D. Mas claro que há quem diga que o vidro é bem mais frágil que o acrílico. Então, eu acho que isso é mais uma questão de gosto mesmo. Eu, sinceramente, prefiro mais o vidro. E você? Qual que você prefere? Então, ó, comenta aí para eu saber. Um dos pontos fortes desse modelo é a possibilidade de imprimir em altas velocidades. E isso só é possível graças a algumas modificações que a Creality fez nas impressoras da linha K1. Uma dessas modificações foi em relação ao sistema de movimentação da impressora. A K1 Max conta também com um sistema de movimentação Core XY. Eu até já falei sobre esse sistema de movimentação algumas vezes aqui no canal, mas resumidamente, esse sistema é controlado por dois motores que se movem em conjunto, permitindo que o hot end circule livremente na mesa em qualquer direção horizontal. E, nesse caso, a mesa de impressão não se move mais para frente e para trás, apenas para cima e para baixo. Isso elimina grande parte da vibração e permite que a impressora consiga alcançar velocidades mais altas. A mesa dela, assim como na impressora 3D K1, também é sustentada por 3 fusos e 2 guias lineares, o que garante uma boa estabilidade, mesmo com impressões 3D maiores e mais pesadas, já que a mesa dela tem uma área de impressão bem grande. E por falar nisso, a K1 Max traz uma ótima área de impressão medindo 30 centímetros em todos os eixos. E claro que isso já é mais do que o suficiente para fazer algumas impressões maiores, como capacetes e itens de cosplay, por exemplo. E o que mais me chamou a atenção nisso tudo é que, mesmo com essa área de impressão consideravelmente grande, ainda assim a impressora não ocupa um espaço tão grande. Eu achei que a Creality soube gerenciar muito bem essa questão do espaço que a impressora ocupa, tanto no modelo K1 como também no modelo K1 Max. Outra coisa legal é que a mesa dela é uma superfície magnética removível revestida com o PEI. O PEI, para quem não sabe, é uma superfície que ajuda muito na aderência dos filamentos durante a impressão 3D. Essa superfície vai muito bem sozinha com os filamentos PLA e PETG, que eu testei por aqui e que são os filamentos da empresa 3D Prime. Mas, para o filamento ABS, eu tive que passar um pouco de cola bastão para a primeira camada grudar bem nessa superfície, já que sem essa cola o ABS não estava grudando de jeito nenhum. Um ponto positivo da K1 Max é que ela possui a área de impressão toda fechada. E, por esse motivo, isso permite que ela imprima até mesmo materiais mais chatos
com bastante tranquilidade, como o filamento ABS, por exemplo. Inclusive, eu fiz uma peça de teste bem grande usando o filamento ABS e o resultado ficou bem legal, como você pode conferir aí no vídeo. A mesa dela consegue atingir uma temperatura máxima de até 110 graus, mas infelizmente eu achei o aquecimento dela um pouco lento. Em relação à extrusora da K1 Max, parece que a Creality acertou nesse modelo. Eu digo isso porque se você assistir a minha análise da impressora 3D K1, você vai ver que ela chegou com um problema crônico na extrusora e eu tive que realizar a troca dela. Mas ainda assim ficou um problema no ângulo de entrada do tubo PTFE na extrusora e toda hora o filamento enroscava. Isso no modelo K1, hein? No modelo K1 Max, isso simplesmente não acontece mais. E todas as vezes que eu precisei colocar o filamento, eu tive sucesso sem nenhum problema. Aliás, o único problema que eu tive foi com essa entrada que fica na parte de trás da impressora. Me parece que essa entrada é um pouco apertada demais para o tamanho do tubo PTFE. E por diversas vezes o filamento acabava ficando preso ali naquela curvinha. A solução era ficar empurrando com a mão até o filamento passar naquele ponto. Então, na minha opinião, esse é um ponto de melhoria nessa impressora 3D. Outra coisa que eu não gostei foi em relação ao suporte de filamento. O suporte de filamento, assim como na impressora 3D K1, fica na parte de trás da impressora. Só que na impressora 3D K1, isso não me incomodou, porque ela é uma impressora 3D pequena e fica fácil acessar o filamento lá atrás. Mas isso não acontece na K1 Max. A K1 Max já é uma impressora 3D um pouco maior e acessar a parte de trás dela para trabalhar com filamento definitivamente não é uma tarefa fácil. Mas, felizmente, a comunidade 3D já achou uma solução para isso. Então, eu imprimi esse suporte para colocar o filamento na lateral da impressora. E isso facilitou demais o meu trabalho com essa impressora 3D. Inclusive, se você tem uma, eu recomendo muito que você faça isso também. Eu vou deixar o link desse suporte aí na descrição, combinado? O Hot End da K1 Max se destaca por ter um aquecimento bem rápido. Ele consegue alcançar 200 graus em apenas 40 segundos. Além disso, ele também pode atingir temperaturas mais altas, de até 300 graus Celsius, oferecendo uma flexibilidade maior para trabalhar com mais tipos de filamentos. E ela também conta com um bico de aço endurecido de 0,4 milímetros, que é durável e eficiente, especialmente para ser utilizado com mais filamentos abrasivos. E para garantir um resfriamento rápido do material, a K1 Max também tem uma ventoinha grande acoplada ao Hot End. Isso ajuda a manter a precisão das camadas e também previne contra deformações. Porém, em altas velocidades, pode ser que só essa ventoinha não seja o suficiente para resfriar a nossa impressão rapidamente. E, consequentemente, você comece a ter problemas de superaquecimento nos seus objetos. Pensando nisso, a Creality também colocou um ventilador auxiliar de 18 watts na lateral direita da impressora. Esse é um toque bem legal porque ajuda a ampliar o efeito do resfriamento. Isso significa que esse ventilador não está apenas focado no ponto onde o filamento é depositado, mas sim em todo o ambiente dentro da impressora 3D. Então, o sistema de refrigeração da K1 Max não é só eficiente, mas também bem pensado para evitar problemas e tornar a impressão o mais suave possível. Mas isso tem um custo. Assim como a sua irmãzinha menor, a K1 Max também é uma impressora 3D bem barulhenta. Por conta de toda essa refrigeração, ela produz um ruído bem alto que chega a ser desconfortável ao longo do tempo. Por isso, se você está pensando em adquirir uma, já pode ir pensando aonde você vai colocar ela para imprimir, porque você vai ter que lidar com todo esse ruído, hein? E como de costume, eu fiz testes com os principais filamentos disponíveis no mercado. E como você pode ver aí no vídeo, o foco dos meus testes com essa impressora 3D foi no volume de impressão. Eu decidi imprimir objetos bem grandes com ela e o resultado foi bem legal, como você pode conferir aí no vídeo. Esse capacete do Wolverine, por exemplo, ficou bem legal usando o filamento PLA HT. Já esse capacete do Demolidor, eu usei o filamento PETG vermelho translúcido. Para fazer esse tênis,
tênis, que infelizmente não me serviu, eu usei o filamento flexível, ou o TPU. E como eu já mencionei antes, esse castelo eu usei o filamento ABS. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado das impressões. E para ser sincero, eu não utilizei a velocidade máxima dessa impressora 3D, que é 600 mm por segundo. Isso porque, como eu já falei, o meu foco estava mais no volume de impressão do que na velocidade. E até porque eu já tinha feito vários testes de velocidade na impressora 3D K1, e eu acredito que nada ia mudar para essa impressora 3D, já que elas são muito parecidas. Mas, ainda assim, a velocidade padrão que eu usei em todos os meus testes foi de 200 mm por segundo, o que já é bem rápido se a gente considerar as impressoras 3D mais antigas, por exemplo. A K1 Max também vem equipada com um LCD touchscreen colorido de 4,3 polegadas. Ele tem um tempo de resposta muito bom e uma interface bem simples e intuitiva. E, assim como acontece nos outros modelos de impressoras 3D da Creality, você não tem o controle sobre algumas funções mais complexas, porque simplesmente elas não estão presentes no LCD da impressora. Mas, olhando pelo lado de quem está começando na impressão 3D, isso é ótimo, né? A K1 Max também possui o firmware Klipper. O Klipper é um firmware alternativo para impressoras 3D que foi feito para otimizar e acelerar o processo de impressão 3D. Eu já me aprofundei um pouco mais sobre o Klipper em outros vídeos aqui do canal, é só dar uma procurada. Mas o legal é que nessa impressora 3D, o Klipper não é apenas um adicional, ele é uma parte integral do sistema. Uma das maiores vantagens de usar o Klipper em uma impressora 3D é a melhoria no desempenho e na precisão da impressora. Isso porque ele consegue otimizar a forma como a impressora 3D lida com movimentos mais complexos e até acelerar o processo de impressão sem sacrificar a qualidade. Inclusive, a K1 Max tem um sensor que consegue, em conjunto com o Klipper, ajustar a velocidade em tempo real para minimizar as vibrações durante a impressão. E isso só é possível graças ao Klipper. Um ponto negativo é que esse Klipper que está presente tanto na K1 quanto na K1 Max é uma versão modificada e um pouco mais limitada do que a Creality batizou de Creality OS. E infelizmente a gente não consegue fazer nenhuma modificação na impressora por esse motivo. Bom, e claro que a gente precisa falar de um dos pontos mais fortes dessa impressora 3D, né? A K1 Max já vem equipada com um sensor LiDAR. Esse sensor é um scanner a laser inteligente que ajuda no ajuste preciso da mesa de impressão. Ele escaneia rapidamente a superfície da mesa, criando uma representação virtual dela, que é usada para fazer um nivelamento automático super preciso. Eu não preciso nem dizer que isso é fantástico para quem odeia fazer nivelamento na mesa da impressora 3D, né? O sistema de nivelamento automático da K1 Max também é complementado por inteligência artificial. Antes de cada impressão, a impressora realiza uma autoverificação completa, verificando a mesa de impressão em 36 pontos diferentes para garantir uma superfície perfeitamente plana. E após a impressão da primeira camada, esse sensor também é capaz de identificar eventuais erros na primeira camada, permitindo que você escolha o que você quer fazer, se você quer continuar a impressão ou se você deseja parar ela. Aliás, esse é um ponto de diferença que eu preciso ressaltar em relação à impressora K1. Na minha análise da K1, eu fiz uma crítica sobre a primeira camada de impressão que ela faz, que eu achei um pouco feia. Agora, na K1 Max, isso já é outra história. Isso porque a primeira camada de impressão que a K1 Max faz é realmente muito boa. E claro que muito disso se deve ao fato do uso do sensor LiDAR, que muda o jogo totalmente, né? Mas ainda assim é algo que eu preciso ressaltar nessa análise. E também é possível conectar a K1 Max na sua rede Wi-Fi. Isso é ótimo porque te dá o controle total da impressora remotamente. Você pode acessar os controles da sua impressora 3D via computador de duas formas. Ou pelo fatiador Creality Print, que é o fatiador oficial da Creality e é o fatiador que a própria Creality indica para ser usado junto com as impressoras da linha K1, ou você pode digitar o endereço IP diretamente no seu navegador de internet também. Sobre Creality Print, eu tenho que fazer uma crítica. Ele realmente é ótimo para quem está começando na impressão 3D e não entende muito dos parâmetros. Mas quando você começa a aprender um pouco mais e já quer experimentar alguns recursos diferentes,
excelentes, o Creality Print é bem limitado. E por esse motivo, eu infelizmente não utilizo ele aqui no canal. Eu optei por utilizar o fatiador Orca Slicer em conjunto com as impressoras K1 e K1 Max e consegui resultados excelentes. Mas, ainda assim, eu espero que um dia a Creality consiga fazer um fatiador que atenda às necessidades de todos aí na comunidade. E junto com a K1 Max já acompanha também uma câmera Full HD. Com ela é possível gravar time-lapses bem legais das impressões e facilita bastante para quem precisa mostrar os resultados, como é o meu caso, por exemplo. E apesar dela ter uma fonte de iluminação na parte superior, eu achei que em alguns determinados momentos o Hot End acaba ofuscando um pouco o brilho dessa iluminação. E isso acaba sendo refletido nos vídeos de time-lapse que ela grava. Então eu acho que ela poderia ter uma fonte de luz um pouco mais forte, ou talvez em uma posição diferente na impressora para minimizar esse efeito. E junto com a câmera, a gente encontra 4 funções bem legais. A primeira é a função de gravar time-lapses, como eu já mencionei antes. A segunda função é a de monitoramento da impressão através da interface web, ou seja, você pode ver em tempo real tudo o que está acontecendo com a impressora naquele momento. A terceira é uma função que detecta se existe algo estranho na mesa da impressora antes de começar a impressão. E se tiver, ela vai pausar e emitir um alerta. E a quarta função verifica se houve algum problema durante a impressão que gerou aqueles fios de filamento que foram batizados de espaguetes. E se caso eles foram detectados, a impressora faz uma pausa e fica esperando a sua decisão de continuar ou não a impressão. Porém, aqui eu tenho que ressaltar um ponto negativo. Apesar dessa função existir, eu tive que desligar ela, porque ela ficava pausando a minha impressão a todo momento, mesmo que não tinha acontecido nada de errado na impressão. E eu sei que você pode aumentar ou diminuir a sensibilidade ali dessa função, mas mesmo na sensibilidade mais baixa, a inteligência artificial dela não estava funcionando direito e ficava detectando problemas na impressão. Portanto, eu espero que nas próximas atualizações a Creality trabalhe um pouco para melhorar essa questão de verificação por inteligência artificial, que para mim não funcionou direito, infelizmente. A K1 Max conta também com um sensor de fim de filamento que fica na parte de trás da impressora e que vai pausar a sua impressão se for detectado que o filamento acabou. Outra função que também já vem na K1 é a de retomar a impressão em caso de falta de energia. Porém, essa função tem o mesmo problema que eu relatei na análise da impressora 3D K1. Essa impressão que você está vendo no vídeo está sendo feita com uma velocidade de 600 milímetros por segundo. Quando eu simulei uma queda de energia, a K1 Max até conseguiu retomar a impressão de onde ela havia parado corretamente. O grande problema é que quando ela volta para imprimir novamente, ela reduz drasticamente a velocidade. Então essa peça de teste, que dá para ser feita em apenas 7 minutos, levou muito mais tempo, cerca de 38 ou 50 minutos, eu não me lembro exatamente, para ser concluída. E assim como eu mencionei na análise da K1, eu não sei se isso tem um motivo ou se realmente foi uma falha no processo. De qualquer forma, fica aí mais uma vez um registro para você saber que esse problema também existe na K1 Max. E como eu citei lá no começo desse vídeo, o preço dessa impressora 3D não é nada exorbitante não, se a gente pensar em todos os recursos e a área de impressão grande que ela tem. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, lá no site da 3D Prime, ela está custando aproximadamente R$ 6.500. Como eu já falei, eu achei um preço bem justo por tudo que essa impressora 3D entrega. Mas e você? Já me conta aí nos comentários se você achou esse preço justo, se você achou muito caro. Para resumir então, a K1 Max é uma ótima escolha para quem precisa de uma impressora 3D com uma área de impressão maior e que entrega uma qualidade excelente de impressão. Além da possibilidade de imprimir em altas velocidades sem dificuldades, o fato dela ter alguns sensores aliados à inteligência artificial fazem dela a escolha perfeita para quem está começando na impressão 3D e não tem muito dinheiro disponível para gastar com alguns outros modelos de impressoras 3D mais robustos e caros. E apesar de ter sim alguns pontos de melhoria, eu posso dizer tranquilamente que essa é uma excelente impressora 3D. Agora eu quero saber o que você achou da K1 Max.
Então não perde tempo não, já me conta tudo aí nos comentários, combinado? E para quem ficou interessado nesse modelo de impressora 3D, eu também tô deixando o link direto da 3D Prime aí na descrição. Lá você pode encontrar essa impressora 3D e muitas outras à pronta entrega, com garantia e suporte de qualidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, já deixa aquele like gostoso aí, assim você me ajuda a continuar trazendo cada vez mais vídeos que vão te ajudar na impressão 3D. E a gente se vê lá nas outras redes sociais. Tchau!